Marcos 12, a partir do versículo 1. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. Amém. Parábola dos lavradores maus. No capítulo anterior, nós estudamos na semana passada, a autoridade de Jesus é colocada em xeque. Capítulo 11, nós vemos o início da semana, da última semana de Jesus, a entrada triunfal em Jerusalém. Jesus purifica o templo, Jesus tem uma palavra de repreensão para aqueles que estavam usando o templo para os seus próprios interesses, movidos por corrupção, entre outras coisas. E então, aqueles homens perguntam para Jesus, ainda no capítulo 11, com que autoridade você faz essas coisas? Versículo 28. No nosso último estudo nós enfatizamos, e a marca foi esta autoridade, que o Senhor Jesus condena o judaísmo. O judaísmo é a figueira sem frutos. É uma religião que se perdeu e externamente poderia estar tudo bem ali no templo, os sacrifícios, tudo acontecendo da melhor forma. Poderiam até enganar os desavisados que passavam e viam aquela religião exterior, mas eles não enganavam o próprio Senhor Jesus. Aquela religiosidade era uma propaganda enganosa, como uma árvore com muitas folhas, mas sem frutos. Jesus é questionado no versículo 28, mas no versículo 29 do capítulo 11, Jesus devolve a pergunta. Ele diz: eu vou fazer uma pergunta a vocês, respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. E a conversa ali vai desenrolando, e por fim eles não sabem responder a pergunta de Jesus. Jesus também não responde com que autoridade ele purifica o templo. E destaque para alguns momentos na vida de Jesus que ele simplesmente não soluciona ali os questionamentos das pessoas. Por exemplo, em João 6,30, os fariseus se reúnem ao redor do Messias e dizem: olha, que milagre o Senhor vai fazer para que nós possamos crer? Jesus não é obrigado a fazer milagre nenhum para ninguém crer. E em frente ali do governador Pilatos, que pergunta para o Messias: o que é a verdade? E essa pergunta, até hoje ela ecoa. Jesus simplesmente não respondeu àquele homem.
Nós entendemos, meus irmãos, que Jesus não é um tipo de show da fé, ou alguém que vai satisfazer todas as curiosidades do coração daqueles que, movidos não por arrependimento, não por mudança de vida, mas movidos por curiosidade, movidos por outras coisas, eles estão buscando a Cristo da maneira mais errada possível. Na verdade, esses homens, eles estão questionando Jesus, mas eles não têm de fato no seu coração o desejo de se tornarem verdadeiros seguidores do Senhor Jesus. Ou seja, nós chegamos no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, e estamos diante da parábola dos lavradores maus. É uma forma de Jesus responder aqueles questionamentos, é uma forma de Jesus mostrar a incredulidade daqueles que eram detentores da lei, daqueles que conheciam a palavra, mas estavam obstinados em calar Jesus, em matar Jesus. Jesus fala dessa obstinação deles, mas também Jesus, nessa parábola, ensina que o juízo de Deus está sobre eles. O primeiro versículo aqui do capítulo 12 reflete Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 6. O capítulo 12, versículo 1 diz que um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a vinha aos lavradores, depois ausentou-se do país. Se você abrir comigo lá em Isaías capítulo 5, os 6 primeiros versículos, Jesus faz uma alusão a esse texto. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores mudas da videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Versículo 5, e agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinhos e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela. Está claro a referência que Jesus usou para contar essa parábola. A parábola e Isaías 5 mostram o cuidado de Deus sobre o seu povo, sobre a vinha, o cuidado total de Deus para aquela nação. Mas, por outro lado, a parábola também revela a improdutividade do seu povo, a figueira sem frutos, agora a videira no capítulo 12, que havia sido cuidada. Meus irmãos, até que uma videira produza frutos, até que ela tenha uma colheita, e leva-se tempo para fazer isso, precisa ser cuidado, precisa ser regada, tem todo o trabalho ali. O Senhor é esse agricultor cuidadoso, zeloso com o seu povo, que cuidou, que adubou, que ali fez tantas coisas para que o seu povo Israel frutificasse, mas isso não foi possível. Se no capítulo 11 nós temos a figueira sem fruto, nós temos a videira que houve um levante ali dos servos, dos funcionários contra o seu Senhor. O versículo 2 nos mostra que no tempo da colheita, este Senhor que foi para uma terra distante, ele envia servos ali para para que recebessem dos lavradores o lucro
para que o arrendamento ali tivesse o seu fruto. Aqueles lavradores, eles não entenderam uma coisa óbvia, que aquela vide não era deles, e aquilo que não é nosso, nós temos um cuidado ainda maior. Eles, como homens tolos, eles simplesmente se rebelaram contra o seu Senhor, que envia representantes, versículo 3, e o primeiro eles espancaram, depois os outros eles insultaram, até que mataram pessoas que foram lá, com todo o direito que aquele senhor tinha sobre a sua plantação. De maneira ilógica, de maneira tola, eles se rebelam contra o seu Senhor. O ensino de Jesus aqui está claro, ou seja, Deus enviou os seus profetas, Deus enviou o auxílio, Deus cuidou do seu povo, mas continuamente Israel rejeitou a palavra de Deus, rejeitou a disciplina do Senhor, rejeitou ali aqueles profetas que continuamente traziam uma mensagem de arrependimento para o seu povo. Nesta parábola, esses servos tolos, eles achavam que iam ficar impunes, que eles iam fazer o que quisessem, que eles iam de alguma forma roubar aquela propriedade, e ia ficar tudo bem. Mas é interessante destacar que em meio a essa rebelião, o objetivo desse Senhor que envia os seus servos, que deseja a reconciliação, que deseja o arrependimento daqueles trabalhadores, o objetivo aqui é revelar a profunda misericórdia de Deus para os seres humanos, o amor de Deus para com as suas criaturas caídas. Meus irmãos, a Bíblia não é um livro onde ela revela os homens de todo o seu coração, com todas as suas forças, buscando a Deus, buscando conhecer mais a Deus. Não, a Bíblia na verdade é um livro que revela o Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, que poderia acabar com tudo, que num piscar de olhos, num sopro poderia destruir tudo, com toda a razão. Mas a Bíblia revela esse Deus misericordioso. Nós só podemos conhecer Deus porque Ele se revelou a nós. Não foi pela nossa capacidade, não foi um belo dia que nós resolvemos buscar a Deus, mas a graça de Deus nos alcançou antes. Deus, Ele poderia se revelar de qualquer maneira para cada um de nós, mas Ele se revela um Deus paciente, um Deus misericordioso. É isso que o Senhor Jesus está tentando ensinar para aqueles que querem pegar Jesus em contradição, para aqueles que querem crucificá-lo, e vão conseguir isso, mas no momento exato, não é na hora que eles queriam fazer isso. O Senhor Jesus ainda tem paciência, uma paciência eterna, uma paciência que só vem do nosso Senhor. Nós não teríamos essa paciência, com certeza. E aí chegamos no versículo 6, e aí Jesus chega no ponto alto dessa parábola. Olha, já que eles não respeitaram meus servos, já que eles não respeitaram os meus empregados, eu vou enviar o meu filho. O meu filho, eles vão respeitar. É como se Deus falasse ali no seu íntimo: eu vou enviar o meu filho para salvar os pecadores. O Pai se pronuncia por 2 vezes, até esse momento aqui, Marcos 12, por 2 vezes o Pai se pronuncia nesse Evangelho. Ele fala a respeito do seu Filho. Em Marcos 1:11, ali depois do batismo, uma voz do alto diz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. É o Senhor enviando o seu Filho ao mundo. Marcos 9:7, no Monte da Transfiguração, uma voz do céu também diz: Este é o meu Filho amado, escutem o que ele diz. O meu filho eles respeitarão, o meu filho eles ouvirão. O Senhor Jesus diz para aquela geração incrédula:
para aquela geração que constantemente era chamada ao arrependimento. Esta parábola reflete o amor de Deus ao enviar o seu único filho, mas também essa parábola revela o amor de Deus desde o início, enviando profetas, sinais, falando ao coração do povo. Mas muitos, ou talvez a grande parte daquele povo, não deu ouvidos ao clamor, ao chamado do Deus Todo-Poderoso. Capítulo 12, versículo 7, os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nós. Por um lado temos um Deus misericordioso, que envia profetas, um Deus paciente, mas por outro lado, nós temos o coração perverso daqueles homens, nós temos o coração perverso da humanidade. A cruz, meus irmãos, mostra esses dois lados, os dois lados da moeda, até onde o amor de Deus vai para salvar o pecador, mas até onde a maldade dos homens vai, se rebelando diariamente contra Deus. Se matarmos o filho, a propriedade será nossa. Um detalhe: o pecado torna a nossa mente irracional, o pecado é ilógico, o pecado é uma afronta a Deus, mas é uma afronta também à racionalidade humana. Onde já se viu? Aquele Senhor voltaria, aquele Senhor, Ele é poderoso, aquele Senhor não é qualquer pessoa. O pecado nos leva por caminhos tortuosos e muitas vezes nós estamos diante de pessoas, não sei se você já teve essa experiência, quando a pessoa conta alguma coisa que ela fez, você coça a cabeça e fala: ai Jesus, se tivesse orado 5 minutos não tinha feito isso. Se tivesse pedido um conselho, não teria ido por esse caminho. É ilógico, caminho tortuoso, caminho que não faz sentido. Por isso, aqueles homens precisavam confiar no Senhor e não na sua própria capacidade ou incapacidade de ver o que iria acontecer no futuro. Israel era esse coração que se rebelou constantemente contra o Senhor, se rebelou contra os profetas, contra a palavra de Deus. Versículo 9 começa com uma pergunta: o que fará, pois, o dono da vinha? Ele está diante daqueles religiosos e Jesus faz uma pergunta. Se Jesus faz uma pergunta, é porque queria que eles pensassem, queria que eles chegassem a alguma conclusão. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que toda essa rebelião, tudo que esse povo já fez contra Deus, aonde isso vai dar? Meus irmãos, o pecado atrai a ira de Deus, da mesma forma que um para-raio atrai um raio. Nós não teríamos coragem, no meio de um pasto, aquela tempestade, relâmpagos que cortam o céu, você segurando uma haste, será que vai cair um raio aqui? Em sã consciência ninguém faria isso, mas a Bíblia nos revela um Deus misericordioso, mas a Bíblia também nos revela um Deus todo-poderoso, um Deus irado. O amor de Deus, de maneira alguma, é maior do que a sua ira. Quando nós falamos sobre o amor de Deus, nós também devemos colocar a justiça de Deus. Jesus está declarando nessa parábola o amor, e todos os dias o Senhor buscando uma situação para acertar aquela situação com os lavradores. Mas um dia a ira do Senhor seria derramada. E é interessante o versículo 9 que diz: olha, ele virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ou seja, o judaísmo e aquela religiosidade estava fadada ao fracasso e seria entregue a outros. O Senhor está dizendo aqui da era da igreja, onde
não apenas gentios ou não apenas judeus seriam o povo do Senhor, mas judeus e gentios, o povo que é chamado a crer no Senhor como único e suficiente Salvador. Seria um novo tempo, seria uma nova etapa, um novo reino que se espalharia pela terra, constituído por todo aquele que crê no Senhor. O texto nos ensina que a igreja é um novo Israel, formado por homens e mulheres, pessoas de todas as tribos, de todas as partes, de todas as línguas e raças. Um povo cujo Cristo é a pedra angular, versículos 10 e 11. Vocês ainda não leram este trecho na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Que é essa pedra angular? Alguns dizem que é a pedra do canto, de uma construção, da esquina, a pedra que está no topo, a pedra que está embaixo, segurando. Temos várias interpretações. No nosso tempo poderia ser o alicerce, aquilo que segura toda uma estrutura, mas independente de qual pedra, qual parte é do edifício, o texto nos diz que Cristo é o fundamento da fé, é o fundamento do corpo de Cristo, é o fundamento dessa construção. Lembrando do Salmo 118, onde o salmista já estava profetizando que esse Messias, ele não seria aplaudido ou ovacionado, mas ele seria rejeitado por muitos. Aquela geração estava rejeitando o fundamento, estava rejeitando o Messias, estava rejeitando o Cristo, e isso teria implicações seríssimas para aquele povo, para aquela nação. Jesus estava avisando aqueles que planejavam a sua morte. O que Jesus estava dizendo? Olha, o juízo está às portas, o juízo de Deus será derramado sobre vocês. E de fato, meus irmãos, nós vemos durante a história da humanidade inúmeros momentos onde o juízo de Deus foi derramado, sinais de que um juízo final, um juízo total, ele virá, ainda que cedo ou tarde nós não sabemos, mas um juízo divino e total, ele está sendo aguardado, e Jesus, o nosso Senhor, ensinou a respeito disso. Por último, versículo 12, a parábola fez o efeito, eles entenderam que Jesus estava falando essa parábola para eles. Olha que interessante, não havia falta de entendimento para aquele povo, eles entendiam, olha, Jesus está falando para nós isso aí, nós que somos esses lavradores maus. Ele está criticando a religiosidade, nossa religiosidade. Por diversas vezes, Jesus fala sobre isso, e ao invés de arrependimento, aquele povo se justifica. Nós somos filhos de Abraão, nós temos a lei, nós somos isso, nós somos aquilo. Não houve arrependimento. Jesus conta esta parábola, eles entendem que eram sobre eles, e duas coisas acontecem aqui: eles não se arrependem, mas também eles não prendem Jesus, porque ainda não havia chegado a hora, ainda não era o tempo. Jesus é o Cordeiro que deu a sua vida, ele não é preso, ele não é capturado, ele não é achado, mas ele entrega a sua vida, para que a salvação fosse possível para cada um de nós. Mas antes do Calvário, nessa última semana, nós estamos na reta final do ministério de Jesus, o Senhor ainda tem uma palavra de arrependimento para aqueles que tinham informações, para aqueles que eram doutores, mestres da lei, mas ainda não tiveram uma experiência de vida e de salvação com o nosso Senhor. Meus irmãos, gostaria de destacar um marco apenas nessa passagem, como nós temos feito todas as quintas-feiras. E o marco de Marcos capítulo 12, de 1 a 12, é que Jesus é o nosso fundamento. Ele é a pedra angular, a pedra sustentadora.
é Ele que sustenta a nossa fé. De acordo com 1 Pedro, primeira carta de Pedro, último texto dessa noite, 1 Pedro capítulo 2, versículos de 4 a 8, Pedro, ele aprofunda o significado de ter Jesus como fundamento, como pedra angular. 1 Pedro 2,4, chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. De novo, Salmo 118. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço, rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. A parábola dessa noite nos mostra que um dia haverá um acerto de contas, um dia haverá um juízo final, um dia nós estaremos diante do justo juiz, toda a humanidade. Infelizmente, alguns vivem de maneira tola e não vivem sobre o fundamento, sobre a rocha que é Cristo. Muitos vivem loucamente a sua vida, muitos vivem de uma forma que parece que a vida não vai ter fim, ou que parece que a vida, sei lá, vão viver 250 anos, não pensam no futuro, como se não houvesse uma rebelião neste mundo, como se tudo estivesse normal. Jesus revela a sua autoridade, e Jesus, ele mostra que ele é o fundamento da vida com Deus, da nossa vida com o Senhor. Nesta noite, meus amados em Cristo, o Senhor Jesus é o nosso fundamento, confie nele, creia nele. Para muitos, pedra angular, pedra fundamental, onde nós edificamos a nossa vida e a nossa fé. Para outros, pedra de tropeço, pedra de escândalo. Ou seja, para alguns, talvez não falte tanto conhecimento, mas falta o verdadeiro arrependimento, de entender que esta palavra, ela é direcionada ao nosso coração, e ela pode transformar as nossas vidas, ela pode transformar um coração impenitente. O Senhor Jesus continua chamando pessoas ao arrependimento, pessoas ao grande banquete, ainda continua batendo na porta dos corações, que quando o Senhor Jesus voltar, Ele possa nos encontrar fundamentados na sua palavra, na sua presença, Ele possa nos encontrar ocupados com a sua obra, Ele possa nos encontrar firmes nessa rocha, a rocha inabalável que é o nosso Deus. Amém?